Olá, pessoal! Então, como a Pro colocou na segunda-feira lá na plataforma, conforme a explicação, a minha fala lá no grupo de WhatsApp, no grupo do segundo ano de vocês, nós vamos trabalhar essa semana uma sequência didática sobre Brusque, sobre a nossa querida cidade. E a Pro escolheu como texto base para os nossos estudos a letra do hino de Brusque. Por que, Pro, a letra do hino? Porque essa letra a letra do hino, o hino é um gênero textual, é uma letra de canção e ela fala muito sobre a nossa história. E por justamente vocês estarem iniciando, né, agora os anos escolares no ensino fundamental, vocês estão apenas no segundo ano e vocês ainda não sabem de cor a letra do hino. Claro, esse ano vocês não participaram a gente não teve o privilégio de participar de nenhuma homenagem cívica lá na escola, né, que aos poucos a gente vai decorando ele sem perceber, né? Apenas de ouvir e cantar nas homenagens, mas eu acho muito interessante esse texto, o que ele diz, ele tem muita informação para nós e ele vai servir de base para todos os nossos estudos da semana. Aqui dentro desse texto a gente vai poder trabalhar matemática, a gente vai poder trabalhar história, português, geografia e ciências também. Bom, então vamos começar. Antes de mais nada, antes de esmiuçar, né, aprovar e esmiuçar a letra com vocês, vai ler verso por verso, vendo os significados das palavras, porque tem muitas palavras que estão ali na letra do hino, que são palavras que não fazem parte do nosso vocabulário, do cotidiano da gente, né? Do nosso cotidiano. Não são palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia. São palavras que até a Pro teve que pesquisar para saber o significado, né? Por quê? Porque a gente não usa elas, então a gente não sabe o significado delas. Então, primeiramente, então a gente vai fazer isso, é o que eu vou fazer agora com vocês, é ler o hino explicando o que ele quer dizer, certo? Para depois a gente iniciar as atividades propostas, ok? Então, por isso que eu tô fazendo esse videozinho para explicar a letra desta canção, né? Que não deixa de ser um gênero textual, letra de canção. Primeiramente, eu quero dizer que as letras de canção, geralmente, elas são escritas assim como, Pro. Elas são escritas em versos. O que é um verso na letra de canção? Um verso é cada frase da letra da canção, percebam. Isso é um verso, isso é outro verso, isso é outro verso, outro, e assim por diante. A Pro colocou aqui os versos lado a lado, porém, se nós fôssemos escrever os versos um embaixo do outro, quando chega aqui, no final desse verso aqui, eu tenho que dar um espaço para vir para o próximo verso. Por quê? Porque aqui o autor, quem escreveu a letra do hino, ele determinou que esses 8 versos aqui formariam a primeira estrofe. O que é uma estrofe? Um conjunto de versos. Lembram lá no início do ano, quando a gente trabalhou a cantiga da barata? A barata diz que tem lá na escola, que a gente viu também, por ser uma letra de canção, ela é escrita em versos, né? E cada conjunto de versos forma uma estrofe. Bom, aqui na letra do hino de Brusque, o autor, a primeira estrofe aqui tem 8 versos. Geralmente é 8 a 9 versos que tem as estrofes. Tirando o refrão, né? Que o refrão eu não coloquei ele entre as estrofes, os versos aqui, eu deixei para o final,
para não ficar repetitivo, porque agora a gente vai ler como um texto mesmo, como a Pro fez lá na homenagem, né? Bom, então vamos lá. Essa primeira estrofe aqui tem 8 versos. Vamos conversar sobre elas. Então começa ali, o primeiro verso diz assim, ó: foi aqui, neste vale tranquilo. Vou ler o primeiro e o segundo. Entre os montes e o rio escondido. Até aqui, beleza, todo mundo entende as palavras que estão escritas aqui, o significado, certo? O que esses 2 primeiros versos querem nos dizer? Quer nos dizer? Ele diz que foi aqui, neste vale. O que é um vale? É um lugar, para ter um vale, tem que ter uma montanha. Então, entre os montes, aqui no segundo verso já explica aqui, ó, neste vale tranquilo, quer dizer que tem um vale, né, entre montes. Se vocês olharem a nossa cidade, ela não é uma cidade plana, né, que eu consigo olhar assim lá, aquele mar de terra se juntar lá no horizonte. Ela é uma cidade cheia de montes, cheia de vales e montes, vales e montanhas, né? Então, o autor do texto, do hino, ele já percebeu isso. Então, ele começou dizendo que foi aqui, neste vale tranquilo. Por que tranquilo? Porque foi quando eles chegaram, não tinha alguns nativos aqui e algumas pessoas já que já tinham passado por aqui, né? Uns nativos, os índios, alguns afrodescendentes, que eram os negros escravos, né? Alguns escravos que já haviam fugido dos seus senhores, dos seus donos, então estavam escondidos por aqui. Então, foi aqui neste vale tranquilo, porque não havia ainda sido colonizado este lugar, entre os montes, então, entre montes e o rio. Tem o rio escondido, depois o rio a gente vai falar mais sobre ele depois. Ele ocupa um destaque bem peculiar aqui nessa cidade, na nossa cidade. Até tem história de quem morava do lado da margem direita do rio e quem morava na margem esquerda do rio, tá? Então é isso. Ele está dizendo que foi aqui neste vale tranquilo entre montes e o rio, escondido, né? Porque o rio estava escondido lá embaixo, no vale, que há 100 anos atrás. Há 100 anos, tá, professora, mas a nossa cidade, ela fez 160 anos. Ela tem 100 mais 60, mais 6 grupos de 10, né? Mais 6 dezenas. Ela tem uma plaquinha, né, lá do nosso material dourado e 6 barrinhas. 160 anos fez no dia de ontem, no dia 4. E aqui tá dizendo que há 100 anos atrás. Por quê? Porque esse hino, ele foi escrito em comemoração aos 100 anos do aniversário de Brusque. Bom, se Brusque foi descoberta, os primeiros colonizadores que aqui chegaram foram em 1960, eles chegaram aqui, apesar da cidade só ter se tornado uma cidade considerada cidade em 1881, mas foi ali que chegaram as primeiras pessoas, os primeiros imigrantes, que depois a gente vai falar o que são os imigrantes. Então, esse hino, há 100 anos atrás aqui, representa, diz que esse hino ele foi escrito em homenagem ao 100º aniversário da cidade de Brusque, tá? Que há 100 anos atrás, em homenagem ao aniversário de 100 anos de Brusque. Depois já quase aqui no próximo do ano 2000, lá em 1993 só, que essa letra, esse hino centenário, esse hino do centenário de Brusque,
Esse hino em comemoração ao centenário de Brusque, ele foi considerado oficialmente o hino de Brusque, tá? Depois a Pro vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, que há 100 anos atrás, um pugilo. Gente, pugilo, vocês já ouviram essa palavra? O que quer dizer um pugilo? Um pugilo, né, é uma palavra que tem origem lá no latim e significa uma pequena quantidade de qualquer coisa, tá? De pessoas, de algum objeto ou de animais. A origem dessa palavra é de punho, de punhado, né? Então, um pugilo é uma pequena quantidade de pessoas, que há 100 anos, ó, uma pequena quantidade de pessoas, aí aqui fala, não é para não usar a palavra pessoas, um pugilo não fala um pugilo de pessoas, fala um pugilo de imigrantes. Vocês já devem ter ouvido falar na palavra imigrantes. Mas vamos lá, se alguém ainda não ouviu, imigrantes são pessoas que saíram de um país, né, do seu país de origem, por exemplo, eles saíram lá do velho continente, lá do outro lado do oceano onde eles moravam, lá do país Alemanha, da Itália, da Polônia, da Inglaterra, de Portugal, e vieram para cá para se estabelecer em busca de uma nova terra, de um novo continente, de um novo território para eles construírem as suas vidas, para eles se desenvolverem, formar as suas famílias, colonizarem, né? Então, foi uma pequena quantidade de imigrantes, de pessoas que deixaram o seu país de origem e vieram se estabelecer aqui nesse país estrangeiro que eles não conheciam. Esses imigrantes, ó, surgiu destemido. Um pequeno grupo de imigrantes surgiu destemido. O que é aqui surgiu destemido? Destemido, né? É alguém que não teme. Eles vieram certamente eles tinham algum tipo de temor, né? Imagina deixar o seu país, a sua nação, o local onde eles já estavam acostumados a viver, para vir para uma terra desconhecida que não tinha nada, não tinha civilização aqui, não tinha nada, e lá do outro lado eles já tinham tudo muito desenvolvido. Lá já havia já 1800 anos já havia lá, e aqui o Brasil, onde é o nosso país hoje, mal tinha sido descoberto, né? Então, surgiram destemidos, né? Então, dos heróis, eles foram considerados heróis. Sair, deixar sua terra natal e vir em busca de uma terra nova. Ó. Heróis palmilhando. O que significa essa palavra palmilhando? Também não sei, aí eu fui pesquisar. Significa andar por percorrer a pé. Olha só, porque eles chegaram lá mais ou menos onde fica a capital do nosso estado, lá em Florianópolis. Eles atracaram lá o seu navio e aí esses heróis eles tiveram que percorrer a pé o roteiro até chegar aqui na nossa região, na região aqui de Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, que fazia tudo parte, todo esse território fazia parte destas cidades que hoje são cidades diferentes, era tudo parte, pertenciam a Brusque, né? Claro que não tinha esse nome, mas enfim, eles tiveram que vir a pé. E, segundo os historiadores, esse trajeto que eles vieram percorrendo a pé, palmilhando o roteiro, eles levaram 3 meses de lá até aqui, para chegar aqui e começar a se estabelecer, a fincar as suas raízes aqui nessa terra, tá? Onde hoje é a nossa cidade. Bom, sobre o solo, claro, caminhando a pé, percorrendo o roteiro sobre o solo, claro, caminhando sobre o solo. Que audaz desbravou? O audaz aqui, pode ser que vocês já ouviram falar em audacioso, uma pessoa que é audaciosa.
sobre o solo, ó, eles vieram percorrendo a pé sobre o solo que Audaz desbravou. Eles vieram desbravando esse caminho, porque não tinha estrada. Eles vieram fazendo trilhas, formando trilhas, derrubando a mata, muitos perigos, muitas situações difíceis, muitos obstáculos eles enfrentaram. Então, Audaz, ó, que Audaz desbravou, significa que esse audaz é que eles realizaram uma ação difícil, eles enfrentaram muitos obstáculos e situações de risco para desbravar essa terra, para chegar até aqui, né? Então, esse grupo de imigrantes, de poucos imigrantes, invulgar. O que é o invulgar? Outra palavra que a gente não utiliza no nosso dia a dia. Invulgar é que não é comum, justamente, que foge ao padrão, é especial, é raro. Esse grupo foram pessoas que fugiram ao padrão da época, elas decidiram fazer algo que ninguém nunca tinha feito. Então, eles foram incomum para sua época, eles fugiram o padrão, eles são considerados, invulgar é considerado um grupo especial de imigrantes, de pessoas, né, que vieram. E pioneiro, ó, eles são especiais, pioneiros, é aquele que está entre os primeiros, a palavra pioneiro. Desculpa. Opa. Eles penetraram, eles foram os primeiros a colonizar essa terra, essa região. Eles foram desbravadores, né? Então eles são especiais porque eles estão entre os primeiros, pioneiro, primeiro, incomum, raro, especial, né? A semente de Brusque plantou. Tá, eles vieram aqui, então, abriram um buraquinho no solo e plantaram uma sementinha e a cidade começou a crescer, a se desenvolver, a aparecer como ela tá hoje? Não, gente. A semente, esse verso que fala a semente de Brusque plantou, significa que eles foram os primeiros a fincar as suas estacas aqui, as suas raízes, e eles tiveram muita dificuldade, muito trabalho para chegar até aqui e começar a se desenvolver, a construir as suas casas, a conseguir produzir os seus próprios alimentos, a fazer girar o desenvolvimento, né? A desenvolver tanto economicamente como fisicamente a cidade, né? Expandir a cidade, fazê-la crescer, né? Muito bem. Vamos para a segunda estrofe, que tem uma, duas, essa palavra faz parte desse verso, 3, 4, palavra faz parte desse verso, 5, 6, 7, 8. Todas as estrofes do hino têm 8 versos, com exceção do refrão. Então, aqui diz, primeiro verso da segunda estrofe, sobre as áreas fecundas da terra, que ao vigor do trabalho se rendem. O que são as áreas fecundas da terra? É que a nossa terra aqui, ela era muito fértil. Então, sobre essas áreas fecundas, que ao vigor, que a força de vontade de trabalhar, do trabalho dos imigrantes, estão se rendendo. Os imigrantes estão plantando, estão construindo nessas áreas fecundas da terra. Ai, professora, mas já não tinha muita floresta aqui? Tinha, a mata era fechada, não é como é hoje. Mas eles tiveram que abrir essa mata, derrubar muitas árvores, que a gente vai ver aqui, que vai falar aqui ainda nessa estrofe, que as árvores serviam para construir as casas, né? E aí, essas áreas que eles desmatavam, que eles derrubavam, a floresta, eles iam fazendo as suas lavouras, né? As suas hortas, para utilizar essas terras para o plantio, para o seu gado, né? Para colocar o seu gado, enfim. Que ao vigor do trabalho se rende, muito bem. Pela várzea do rio, pela serra. O que é várzea, gente?
A várzea é o vale, né? Para não repetir ali, ó, como é uma letra de canção, o autor utiliza outra palavra. É um vale, é uma planície que tem ali. A várzea do rio, próximo do rio, geralmente tem um lugar plano, né? O rio tá num vale, o rio não tá numa montanha, né? Então, ó, as áreas fecundas da terra eram aonde? Se rendiam ao trabalho, aonde? Tanto na várzea do rio, na planície do rio, também na serra, nos montes. Pouco a pouco as lavouras se estendem, e aí eles foram estendendo essas lavouras, tanto na várzea do rio quanto nas montanhas, né? Aí depende de quem colonizou, do imigrante, se era de origem alemã, se era de origem italiana, enfim. Aí tem muita coisa envolvida ali. E do chão brota a casa modesta. Como assim? Brotava uma casa? Eu plantava uma sementinha de casa e crescia uma casa? Não, né? É um modo de dizer, é no sentido figurado. Do chão brota a casa modesta, por quê? Porque eles tinham que derrubar árvores para poder construir a sua casa modesta. Por que é modesta? Porque é uma casa muito simples. Será que vocês viram ontem na homenagem? A Proaline fez uma homenagem relacionando os tipos de moradias. Será que as moradias de quando os imigrantes chegaram aqui são as mesmas que nós temos nos dias de hoje? Obviamente que não, né? Nessa situação aqui, ó, as casas eram construídas de quê? De palha e de lenho. Professora, você errou ali, é lenha? Não é lenho, não, é de lenho. O lenho, essa palavra lenho, significa um tronco, uma peça grossa e robusta de madeira, né? Então, tinha muita, nos indica, ó, que os troncos das árvores, eles eram bem grossos, grandes, né? Robustos, e aí desses troncos, dessas árvores de madeira de lei, como canela, peroba, eles construíam as casas deles. Mas, ó, parede, né, e palha e madeira. E aí, conquistada dessa forma, vai sendo a floresta, porque eles vão abrindo clarão na mata, clareira, vão derrubando, e enche os ares o canto do engenho. O que é o engenho, gente? O engenho é aquele local que havia aquelas moendas, né? Que é um aparelho de moer tanto a cana quanto a farinha. Então, aqui na nossa região tinha muito engenho de cana de açúcar para fazer o açúcar, um engenho de farinha para fazer as farinhas, né? Então, a floresta sendo derrubada, as casas sendo construídas, foram construindo os engenhos para trabalhar, para se alimentar, para poder produzir alimento para eles, para os outros, para os seus animais, né? Então, o barulho do engenho trabalhando enche os ares dessa terra, o canto do engenho, ele diz, né? O barulho, que era o barulho do engenho trabalhando, era o barulho que ecoava aqui nesse vale tranquilo naquela época, lá em 1860, 1870, 1900, enfim.